Bom, hoje é só pedrada, pessoal. É um filme melhor que o outro, são filmaços no catálogo da Netflix e tem pra todo gosto. Você não tem noção. Quem sair dessa lista é louco, é uma das melhores que eu já fiz nesse canal. Fique comigo até o final, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais uma Invasão Dimas. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para te trazer um listaço de filmes bons, todos no catálogo da Netflix, mas melhor que tudo, antes de mais nada, é o seu like. Então já caceta a mão no like aí, manda o like gostoso, porque seu like ajuda demais o meu trabalho a continuar crescendo. E também se inscrevam no canal, pessoal. E antes de mais nada, eu preciso saber de onde você fala, de que lugar do mundo, que lugar do país. Eu estou em São Paulo. Deixa aqui nos comentários de qual lugar desse mundo, desse mundão, desse país você está falando, que de vez em quando eu gosto de conhecer de onde as pessoas falam aqui no canal, beleza, pessoal? O primeiro deles se chama Pompeia. É um filme muito bom, disponível no catálogo da Netflix. Para quem gosta de filmes épicos, com batalhas, com ação, com romance também, vai gostar demais de Pompeia, de 2014, um filmaço que vale a pena. E a história gira em torno de uma possível catástrofe que vai acontecer envolvendo um vulcão, mas até isso acontecer, que inclusive demora um pouquinho, acho que até um defeitinho do filme, nós teremos ali a trajetória de Milo, que é um escravo, um cara que ele acaba sendo um gladiador, ele tem que ali fazer de tudo para sobreviver e acaba se apaixonando por Cássia, que é uma princesa que está prometida para um outro cara, filha de um comerciante. Dali então nós vamos acompanhar toda essa trajetória com alguns momentos de ação, momentos românticos e também que mistura a catástrofe, tudo numa belíssima produção. Fotografia incrível, filmaço mesmo, pessoal, com atuações maravilhosas, figurinos ótimos que te remete muito à época e também te conta essa história bem interessante a respeito desse vulcão e também essa catástrofe. É um filmaço que está no catálogo da Netflix. Se eu fosse você, eu daria uma chance agora a mais para o filme Pompeia, que está lá dando sopinha na Netflix, só esperando você, beleza? Agora venho falar de um filme que eu gosto muito, que faz parte de uma trilogia que eu particularmente gosto, que se chama Bala Perdida. Aqui no caso estou falando do filme número 1, que é um filme de 2020. Por que eu venho falar de Bala Perdida? Porque ele está em alta na Netflix, porque acabou de chegar o filme 3. O filme 1 é muito bom, o 2 é morno e o 3 é muito bom também, pessoal. Ainda não falei especificamente dele, mas é muito bom. Pode mandar play nessa trilogia porque é boa demais. Aqui é um filme francês, esse é o primeiro da trilogia de 2020, que conta a história sobre Lino, que é um mecânico que tem habilidades em mexer com carros, ele faz algumas coisinhas erradas, tudo, acaba sendo pego, faz um acordinho com a polícia para ajudar a polícia a também dar uma turbinada nos carros e tudo. Eles precisam fazer algumas missões, só que ele acaba se metendo numa coisa meio complicada, acaba sendo acusado por um crime e agora ele precisa correr numa jornada frenética para limpar o seu nome. E pessoal, pensa num filme alucinante. O Lino é um personagem que briga pra caramba, tipo um John Wick assim na parada, né? Briga demais mesmo. E o filme tem muitas cenas alucinantes de ação, especialmente envolvendo carros. Então, para quem gosta da temática, tem aquela pitadinha de Velozes e Furiosos, aquela pitadinha de John Wick, tudo misturado, tudo muito bem equilibrado, com uma boa direção, uma boa fotografia também. E o filme tem tomadas eletrizantes, pessoal. É um filme muito bom, Bala Perdida. Todos os 3 filmes são bons. O 2 ali que é mais ou menos, mas o 1 e o 3 são muito legais. Então assistam Bala Perdida para você que quer ação frenética. Esse filme é para você. E agora eu vou dar uma relembrada, um filme que eu gosto muito, que eu tinha esquecido desse filme no catálogo da Netflix e está lá esperando você. Se você não assistiu ainda, Quebrando a Banca. É um dos brabos no catálogo da Netflix que merece ser visto por você, pessoal. O filme é um pouquinho mais antigo, tem um elenco sensacional também, inclusive o Kevin Spacey, tem atores maravilhosos. O filme é de 2008, um pouco mais antigo, que conta uma história sobre cassino, cartas, gênios da matemática e tudo de uma forma bem equilibrada também num roteiro que é muito bom, eletrizante, imersivo, que vai te segurar do início ao fim. E o roteiro aqui principalmente conta a história sobre Ben, que é um menino jovem, um rapaz jovem, sonhador, ele quer fazer as coisas da vida dele, um gênio da matemática. E nós temos em contrapartida o personagem do Kevin Spacey, que é um professor de matemática que tenta recrutar os melhores alunos para ensinar coisinhas e para coagi-los ali a fazer alguns golpes envolvendo os cassinos, coisas erradas nos cassinos. Logicamente que isso talvez acabe não dando tão certo, eles querem dividir a grana e tudo. Dali então você vai acompanhar a jornada desses personagens de uma forma eletrizante. Tem um roteiro muito inteligente, gosto muito desse filme Quebrando a Banca. Quando ele foi lançado, ele foi muito criticado na época, mas eu super adoro esse filme e está no catálogo da Netflix te esperando. Convido que você assista porque você vai gostar demais. Agora, pessoal,
O próximo filme que eu falarei é um dos filmes mais emocionantes do catálogo da Netflix. Eu até engulo seco porque realmente é um filme que me emociona muito. Sempre que eu assisto, eu reassisti. É um filme que ele consegue ter diversas camadas e vai ganhar o seu coração, eu tenho certeza, que se chama 100 Metros. 100 Metros é um filme incrível, pessoal. Quem já assistiu pode deixar nos comentários também se vocês gostaram desse filme. É um filme de 2016 que conta a história sobre Ramon, que é um cara que tá tudo bem na vida dele, tá com a vida ok, tranquila, até que num certo dia ele começa a perceber que alguns movimentos pequenos, básicos do corpo dele não obedecem. Ele acaba descobrindo uma doença muito complicada que se chama esclerose múltipla. Inclusive, a primeira vez que eu recomendei esse filme aqui no canal, várias pessoas relataram aqui: Dimas, obrigado por indicar esse filme, minha mãe tem, meu pai teve, eu tenho. Então, se você tem alguma experiência pessoal com esse tipo de doença, pode deixar nos comentários aqui o seu depoimento que a gente quer ver, não tem problema nenhum, tá bom? Fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem, beleza? Esse filme conta a história sobre Ramon, que, como eu disse, ele percebe ali seus movimentos não obedecendo tanto, ele entra em desespero no início, mas depois ele toma uma decisão de participar de uma prova, que é uma das provas mais difíceis envolvendo condicionamento físico, que se chama Ironman, que envolve várias modalidades. Claro que vai ser muito complicado para ele, mas ele encara isso com uma questão ali psicológica, uma questão muito de vencer também as limitações dessa doença até onde ele está, no estágio que ele está, e ele terá a ajuda do sogro dele como técnico para ajudá-lo com todo o treinamento, só que ele não se dá muito bem com o sogro, o que criará algumas situações cômicas em alguns momentos. É um filme que vai te emocionar, mas não é aquele dramalhão de fazer você chorar o tempo todo, mas com certeza vai te inspirar em muitas coisas. De repente você está precisando de um filme desse. Então assistam 100 Metros, que é um dos melhores filmes disponíveis no catálogo da Netflix e um dos mais emocionantes que eu já vi. Só assistam, pessoal, mandem o play e depois voltem aqui para comentar. Agora, como relembrar é viver, e eu também relembrei esse filme esses dias, que é um dos filmes da vida. Olha, se você é um estranho no mundo que nunca assistiu O Gladiador, você tem que corrigir esse erro agora, porque é um dos melhores filmes da vida, pessoal. Primeiro que tem o ator Russell Crowe, que é um ator que eu gosto demais, e esse filme aqui é sensacional, cada detalhe. O filme é dirigido pelo Ridley Scott, tem atores maravilhosos, envolvendo ali o Joaquin Phoenix, o Russell Crowe, entre vários atores sensacionais, numa história, pessoal, de batalha, de drama, de vingança, que, olha, é uma das melhores histórias que eu já vi. O filme conta a história sobre Maximus, que é um cara que era um guerreiro, que ele foi traído, foi vendido como escravo, foi reduzido a escravo, e ali ele entra numa jornada de vingança e para isso ele se torna um gladiador. As pessoas muito bem não sabem quem é aquele cara. Ele se torna ali muito conhecido no meio, inclusive, e ele quer fazer de tudo para se vingar. E nós temos aqui o antagonista, que é o Joaquin Phoenix, que ele está ótimo também no papel. Meu, que antagonista, aquele cara que você vai odiar até o final, até o último minuto. E provando que ele fez bem o papel dele aqui nesse personagem. É um filmaço, é um dos melhores da vida, pessoal. Se eu fosse você, eu assistiria ou reassistiria Gladiador. Vai falar que o filme é antigo? Mas lembre-se, todo filme antigo é um filme novo para alguém, tá bom? Eu, por exemplo, demorei muitos anos da vida para assistir o próximo filme, que também é um dos melhores filmes no catálogo da Netflix, que se chama O Estranho Sem Nome, de 1973, uma das primeiras direções do Clint Eastwood, e é bárbaro esse filme, é bárbaro como ele consegue te enganar, porque aparentemente ele será apenas mais um faroeste, como na época, com todos os elementos de faroeste, cidades quentes e tudo mais, né, os duelos, né? Só que ele te leva para um outro lado que você não tem noção. A história é sobre um cara, um estranho, que chega numa cidade pequena, um forasteiro, ele chega ali, se mete numa encrenca com os caras, ele dá conta dos caras e tudo mais, e ele começa a despertar ali a atenção da população, que meio que pede ajuda para ele defendê-lo de outras coisas que vão acontecer. Aí vocês vão entender, ele acaba aceitando, só que ele cobra um preço que vai para uma coisa um pouco diferente, se é que você me entende, ou não, você não vai entender se você não viu o filme. Assistam que vocês vão entender. Mas esse filme ele tem todos os bons elementos de um bom filme de faroeste, tem uma direção sensacional, já mostrando um grande talento do Clint no início das direções da vida dele aqui, ainda nos anos 70, pessoal. E o Clint dirige até hoje
muito bem, já falei inclusive de filmes mais recentes com ele na direção. É um filmaço, é um filme icônico, é um filme para quem curte cinema de verdade. Se você não assistiu, tem esse receio de ver filme muito antigo, para com isso, assistam com a cabeça dos anos 70, logicamente, mas assistam O Estranho Seu Nome, porque é um filmaço no catálogo da Netflix. Agora, se essa lista não foi para você, calma, não tem problema, sabe por quê? Pessoal, eu fiz uma lista essa semana no canal, presta atenção, de filmes obrigatórios para a vida. São 9 filmaços, você não tem noção dessa lista. Essa talvez seja melhor do que essa. Então vem comigo, clica nesse card aqui que fica desse lado, acredito. Fique com a gente no canal. Beijão no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis!